Jesus, em seu ensino por parábolas, propôs diversas histórias, diversos contos, diversos momentos diferentes da vida cotidiana para, com isso, trazer verdades espirituais, verdades superiores. Hoje veremos uma parábola muito peculiar, uma parábola um bocado diferente de outras e que merece nossa atenção e da qual nós tiraremos ensinos muito interessantes. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Capítulo 16 é o meio de uma jornada, e no meio dessa jornada, é uma viagem de Jesus, ele conta diversas parábolas. Isso já começa ali no capítulo 15, quando Jesus ele é confrontado por algumas pessoas tidas como importantes naquela sociedade, porque ele estava recebendo algumas pessoas que eles consideravam gente de vida ruim. E o Senhor Jesus vai mostrando, então, por meio de parábolas, a importância de alcançar essas pessoas para o reino de Deus. E no capítulo 16, então Jesus, ele se vira para os discípulos. Ele agora tem uma conversa com os seus. Primeiro ele dá um ensino até mesmo para os fariseus, e agora ele fala com aqueles que o seguem, aquele grupo que estava acompanhando Jesus, que não são apenas os apóstolos, muito mais pessoas além dos apóstolos. A Bíblia fala em cerca de 500 pessoas. Então ele fala o seguinte: havia um homem que ele era um homem rico e o administrador dele, a pessoa que cuidava do seu patrimônio, foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então esse homem chamou o administrador e perguntou assim: o que é isso que eu estou vendo de você? Você não pode mais ser meu administrador. Preste contas da sua administração, ajuste as coisas. E esse homem, então, o administrador, começou a ficar preocupado, porque ele pensou assim: para trabalho braçal, eu não tenho força. Para cavar, eu não tenho força. Para mendigar, eu tenho vergonha. Porque ele não via a possibilidade de conseguir emprego na sua profissão depois que fosse demitido por ser desonesto. E aí, então, ele traça um plano. E vamos prestar atenção nesse plano e na reação do seu patrão. O que ele faz? Ele chamou, então, cada um dos devedores do seu senhor, cada pessoa que devia algo para ele. E aí ele perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele falou: olha, 100 potes de azeite. Ele falou: então, pega aqui a sua conta, o documento que demonstra a sua dívida, e escreve aí 50. Talvez a sua tradução traga unidades de medida mais antigas. Tem traduções que já trazem unidades mais próximas a gente para a gente poder compreender melhor. É apenas uma conversão de unidades. E aí ele chamou o segundo e falou assim: o que você deve? Quanto? Ele falou: olha, 100 tonéis de trigo. Então ele pegou: olha, tome aqui a sua conta e escreva 80. Então ele estava fraudando a contabilidade e ele estava fazendo o quê? Ele estava criando para si mesmo uma fama de pessoa bondosa, porque ele estava ali, então, reduzindo a dívida das pessoas. E era essa a ideia dele, esse era o plano. Olha, eu não tenho força para serviço braçal, tenho vergonha de virar mendigo, então vou fazer essa estratégia para que essas pessoas, então, me recebam depois que eu perder meu emprego. Ou seja, vou ter chance de um novo trabalho com essas pessoas. E aí o proprietário ali, o administrador, ele viu tudo isso, ele descobriu tudo isso, e ele não ficou, a atitude imediata dele não foi assim aquela fúria, né, pelo seu administrador ter feito essas fraudes, mas ele ficou admirado e ele ficou assim com uma maneira uma observação interessante sobre esse comportamento. Ele percebeu a astúcia desse administrador. E aí aqui o Senhor fala: porque os filhos deste mundo, ou seja, as pessoas que vivem segundo esse sistema que está aí posto, né? O sistema que está fora do reino de Deus, o sistema mundano, eles são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Essa é uma constatação que o Senhor traz para nós. E ele falou assim, ele está falando com os seus discípulos, né? Por isso, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Há traduções que falam assim: riquezas da injustiça. Não é a ideia de riqueza obtida mediante fraude, furto, crime, mas são riquezas desse mundo que é carregado de injustiça. Usem isso para ganhar amigos, de forma que quando acabar essa riqueza, esses amigos recebam vocês nas moradas eternas. A ideia é: essa vida, essa existência humana tem riquezas materiais. Como é sempre dito, tantas vezes repetido, né?
ninguém leva para outra vida suas riquezas materiais. Houve quem no passado até acreditasse nisso, né? Temos lá a história dos faraós que eram enterrados com riquezas, mas ninguém leva. Então o Senhor falou assim, usem as riquezas dessa vida, desse mundo carregado de injustiça, riquezas que pertencem a essa existência, que é uma existência injusta. Usem essas riquezas para produzir coisas boas. Façam amigos com elas, ajudem pessoas. Porque o dia que isso aqui acabar, essas mesmas pessoas vão receber vocês nas moradas eternas, no reino, no céu. Essa é a ideia. Usar o que nós temos nessa vida para produzir efeitos eternos. E o Senhor acrescenta, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lembre lá do administrador, né? Ele, quando foi deixado ainda ter poder sobre aquelas contas, ele continuou sendo infiel para produzir benefícios para si mesmo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança ao lidarem com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? O Senhor considera que as riquezas materiais são as inferiores. As superiores são as espirituais. Fala assim, vocês não lidam direito nem com as materiais. Não sabem colocar as coisas no seu devido lugar. Pessoas que estão colocando o dinheiro, os bens, à frente de pessoas. Pessoas que amam mais os seus bens do que os seus filhos, do que seu cônjuge, do que seus pais. O Senhor falou, como é que vocês vão receber as verdadeiras riquezas, se não estão cuidando nem dessas, que são riquezas inferiores? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem dará a vocês o que é de vocês? Veja que para o discípulo é reservado aquilo que é espiritual, as riquezas do mundo vindouro. E o Senhor fala assim, essas aqui, desse mundo, não são essas riquezas que são para vocês. As que são para vocês são melhores. Mas vocês estão recebendo essas. E estão agindo mal com elas. Como é que vão receber as melhores? A ideia é assim, eu recebo recursos nessa vida. Uso mal. Como é que eu vou querer os melhores recursos, os superiores? Entendeu essa conexão? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque vai odiar um e amar o outro, ou ainda vai se dedicar a um e desprezar o outro. E aí o Senhor dá a chave específica desse ensino. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Veja que o problema é estar a serviço do dinheiro, não é ter dinheiro. A Bíblia fala mais adiante que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza em si, é a relação, a atitude que as pessoas têm com a riqueza. Esse é o problema se essa atitude é errada. Se alguém se coloca como escravo do dinheiro, essa pessoa não tem como servir a Deus. Ela já tem um senhor, ela tem um dono. E para ser escravo do dinheiro não precisa ter dinheiro, não. É uma atitude de coração. Há pessoas completamente desprovidas de dinheiro, pessoas muito pobres, que são completamente escravas dos bens materiais. Tudo o que pensam, tudo o que vivem, tudo o que fazem é em função de dinheiro, sem amor, sem um servir a Deus, sem um amor ao próximo. Como há pessoas também que são muito ricas e que o dinheiro é o escravo delas, né? Elas não servem ao dinheiro. Então a questão toda não é a riqueza em si, mas a relação do ser humano com a riqueza, que pode ser muito errada. E aí, nesse momento, vamos lembrar que essa história começa numa conversa que os fariseus vão repreender Jesus, né? Eles estavam ali e eles amavam o dinheiro. Veja que eles tinham um problema. Não é que eles tinham dinheiro, é que eles amavam o dinheiro. E eles ouviram tudo isso e eles começaram a zombar de Jesus. Por quê? Na falta de argumento, se parte para a zombaria. Essa é velha, é uma clássica. Não tem argumento, ataca a pessoa, zomba, tenta desqualificar a pessoa, porque não tem algo para responder. E o Senhor falou assim, ó, vocês são os que justificam a si mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Porque os fariseus se apresentavam como sendo assim a classe superior, né? Os maiorais, os melhores, assim, os grandes cumpridores da lei. Mas o Senhor fala, Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. E o que é que tinha muito valor para os fariseus? O Senhor descreve em outras passagens. Era um conjunto de coisas ligadas à pompa,
à admiração dos outros, ao poder neste mundo. O fariseu era aquele ser que queria usar roupa diferente dos outros para ser notado, que queria sentar em lugar especial, que queria ser saudado nas ruas e nas praças como alguém assim diferente, especial, queria ser admirado, fazia cena, né? Isso era era a grande coisa, a grande situação que trazia assim aquela alegria para o fariseu. O Senhor fala, para Deus, isso aí é detestável. Vocês estão aí com amor às riquezas, sem usar as riquezas para beneficiar as pessoas. Isso também é detestável. E aí, então, nesse momento, o Senhor emenda com mais alguns ensinos que nós vamos aproveitar também, né? O Senhor vai emendando aqui e alguns desses ensinos eles são mais explorados por Jesus em outras ocasiões. Em outras ocasiões ele pega isso e dá mais explicações. Em algumas ocasiões até os discípulos perguntam para ele. E aqui ele dá como se fosse uma resumida ou até mesmo uma relembrada nesses ensinos. Ele fala assim, a lei e os profetas profetizaram até João. O que é a lei e os profetas? A lei são os livros de Moisés, né, o Pentateuco, e os profetas são os outros escritos que compunham o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, que é o que eles tinham como toda a Bíblia. E o Senhor fala, isso aqui veio até João. João é o João que batizava, o João Batista. Lembra que Batista não era nome, hoje ele é, né? Mas era o João que batizava. Então o Senhor fala, ó, todo esse regime funcionou até João. João ele é visto, inclusive, como um profeta do Antigo Testamento que viveu na época do Novo, porque ele ainda tem a característica de profeta do Antigo Testamento. Desse tempo em diante, quer dizer, de João para frente, é pregado o quê? As boas novas do reino de Deus. São novidades, são coisas que não eram conhecidas. Não são só boas, são novidades. Porque a Bíblia, a história do povo de Deus, é uma revelação progressiva. Nós não temos toda a revelação no Gênesis, nós não temos toda a revelação na lei, nós não temos toda a revelação nos profetas. Nós só temos toda a revelação quando chega Jesus Cristo. E ele, então, ele é a plena revelação de Deus. E ele se revela, então, em toda a Bíblia, mas de maneira mais intensa no Novo Testamento, né, de Mateus até Apocalipse. E só com Jesus Cristo é que a gente tem o entendimento pleno da Bíblia Sagrada. Por isso, quando lemos o Antigo Testamento, lemos sempre com um olhar em Jesus. E o Senhor fala o quê? Todos tentam forçar a sua entrada no reino. Até algumas traduções trazem assim como se as pessoas fizessem violência para entrar. A ideia aqui é de esforço mesmo. Imagine que as pessoas viviam até aquela época de João, né? Tendo uma ideia sobre o reino, e aí vem essa grande novidade, excelente notícia que é Jesus. Muita gente entendeu e resolveu fazer o quê? Usar tudo o que tinha, inclusive suas riquezas materiais, suas habilidades, seu tempo disponível para entrar nesse reino, porque perceberam que a grande coisa da vida não é esta existência, é a existência permanente com o Senhor, nessa vida e na próxima. Essa existência sem Deus, ela não tem valor. Mas quando a pessoa se dispõe a, com todas as suas forças, entrar no reino, e ela já entra nessa vida, ela já faz parte do reino de Deus, então vale a pena todo esse esforço. É essa a ideia de fazer muito esforço para entrar. E o Senhor fala assim, olha, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que desaparecer um iod da lei. Eu falei que iod porque é a expressão que se refere ao alfabeto hebraico, né? A menor letrinha do alfabeto hebraico é o iod. Para nós seria algo, não em pronúncia, mas assim, o que é o menor que a gente tem? O tio, né? Aquele desenhozinho que a gente faz em cima de algumas letras. A ideia é o seguinte, pode desaparecer toda essa criação, mas não desaparece a palavra de Deus, nada da palavra de Deus. Quando mais adiante nós temos a revelação das coisas que ainda virão, o mundo, a vida futura, nós vamos descobrir então ao ler a Bíblia que de fato vai chegar um ponto que toda essa criação, essa existência se desfará, mas tudo aquilo que o Senhor falou permanece. Então de fato, né, isso aqui não é nem figurado, é literal. Vai desaparecer céu e terra, mas não vai cair o menor traço da lei. O Senhor fala que podem desaparecer e um dia desaparecerão. E aqui ele vai pegar mais um ensino que ele tratou em detalhes em outras passagens, e aqui dá aquele lembrete. Ele está falando com fariseus que tinham problemas sérios com a palavra de Deus e se apegavam aos seus próprios ensinos para justificar uma série de maus comportamentos. E o Senhor fala assim, ó, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra estará cometendo adultério.
E o homem que se casa com a repudiada também comete adultério. E eu, de propósito, aqui usei a expressão repudiada porque não é divórcio. Algumas traduções trazem divórcio e isso leva a um raciocínio errado. Por quê? Tem gente, muita gente lê a expressão divórcio e acredita que o que Jesus estava falando era algo semelhante ao que acontece hoje, em que um homem e uma mulher, em igualdade, vão perante uma autoridade para romper o seu contrato de casamento. Não era isso. O que Jesus estava aqui condenando, e condenou em outras passagens, era o ato do repúdio, em que o homem, sendo proprietário de todos os bens e proprietário da mulher, chutava ela a porta fora, lançava essa mulher na rua sem qualquer direito. E essa mulher então passava a ser uma pessoa que vivia às margens da sociedade. A expressão era essa mesma, repúdio. E naquela época chegava-se a fazer isso porque o sabor da refeição não agradou o homem. Era de tal maneira perverso esse comportamento que se fazia isso. E havia inclusive rabinos na época que diziam que o fato de a mulher queimar a refeição era motivo justo perante Deus para que um homem a repudiasse. E isso era muito grave. Então o Senhor falou, não, isso é errado. E essa mulher ela continuava casada com o seu marido, porque ele simplesmente chutava ela a porta fora e ele mantinha os seus direitos sobre ela. Então um outro homem não podia se casar com ela. Aquela mulher ainda tinha marido, sim. E o Senhor condena essas atitudes e fala, olha, isso não é certo. Isso aqui está gerando o quê? Adultério. Está gerando laços matrimoniais ilícitos que não estão de acordo com o prescrito por Deus desde o princípio. A gente tem que ler esse texto com clareza, porque se a gente acha que é divórcio, a gente na verdade tem que ir lá para as cartas de Paulo, onde lá sim, Paulo fala sobre um problema na igreja de algo que é mais semelhante ao que nós temos hoje como divórcio. Mas aqui nessa cultura não era esse, e o problema não era isso. Tanto que ele não fala, por exemplo, na mulher se divorciar, porque o ato aqui era repúdio. Era um ato que foi condenado não só por Jesus, mas nós vemos até lá profetas do Antigo Testamento falando sobre esse problema naquela sociedade. Então, a gente assim compreende melhor o texto, entendendo qual era o costume da época. E aqui a gente dá uma pausa para retomar no próximo vídeo e ouvirmos uma outra parábola importantíssima e que, se fosse bem estudada, evitaria muitas distorções e muitas fábulas que são contadas no meio cristão como se fossem palavra de Deus. Nós vamos estudar essa parábola e vamos tirar um bocado dessas fábulas do caminho e ver realmente o que o Senhor ensina sobre isso. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.